Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Vênus Podcast, porque os homens tudo faltaram hoje. O Anthony viajou, o Bino foi pro churrasco, a Lu tá de volta, a Raíssa tá aqui conosco mais uma vez. E agora com a grande novidade, né, dona Luísa Patinho? Trouxe o quarto membro do podcast. Quarto membro, porque agora a gente já sabe que é guri, né? É menino. Menino, Um parabéns. titularzinho de Um dados. titularzinho de dados, coitado, já tá amaldiçoando a CDPO. E a gente tá reunido hoje para falar aqui no Control Alt Law, melhor podcast de direito digital, segundo o filho da Lu. A gente está aqui para discutir um pouco as últimas decisões dos tribunais superiores, para ser mais específico aí o Superior Tribunal de Justiça, com relação ao Marco Civil da Internet. Vários enunciados publicados ao longo de 2023, acho que vale a pena a gente se debruçar um pouco sobre eles. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo. São decisões muito importantes e eu acho que, se eu não me engano, nem todas essas questões chegaram até o STF ainda, né? Mas todas essas discussões eu acho que tem grande potencial de chegar até lá. Então, conforme a gente vai discutindo, eu acho que é muito importante. E tô bem. Tudo certo, tudo tranquilo. Agradeço mais uma vez a sua presença, a Raíssa tá aí Obrigada. ajudando a gente pra caramba no podcast desde o episódio passado. E você, dona Lu Fatinho? E a gente tá aí há 3 semanas mentindo que você tá fazendo curso. Olha o curso que ela tá fazendo aí. Então, gente, é surprise. O comecinho da gestação foi um pouquinho difícil, mas graças a Deus o pior passou, agora tá tudo ótimo. Tô de volta aqui com vocês e com um brinde para participar nos próximos meses. E é isso aí, pessoal. Já segue a gente nas nossas redes sociais, @contro_alt_law, tanto no Instagram quanto no YouTube. Lembrando que no Instagram vocês têm conteúdo exclusivo com as frases do episódio e o glossário com os termos mais utilizados. No YouTube, cortes exclusivos. Então segue os dois, que os dois têm bastante coisa para vocês. Segue também as nossas redes sociais, @rafaelchaia.dv, @lufatim, @antony.dv, @oluizbino e o Instagram da nossa convidada, @raissavpavon. Esse é um podcast que tem o apoio da ANAD, Associação Nacional de Advogados de Direito Digital. Também temos apoio do Parque Office Brasil. Quem estiver procurando um espaço aí, pessoal, para 2024, para mudar o seu endereço comercial, troca uma ideia com a Roberta Rosbach lá no Parque Office Brasil. Fica ali na Afonso Pena, pertinho do Shopping Campo Grande. Tem uma vista maravilhosa da cidade, com salas incríveis, tanto no 7º quanto no 15º andar. Esse é um podcast que é produzido pelo pessoal da DIO Vídeo. Então, nossos agradecimentos aí para a equipe que tem feito episódios sensacionais aí pra gente nessa terceira temporada. E já dando pontapé inicial então, pessoal, vamos dar uma olhada, porque são questões bem interessantes. A jurisprudência em teses foi publicada não há muito tempo, 27 de outubro, né, do STJ. São 9 pontos. A gente vai pegar esses 9 pontos para quem está estudando Marco Civil. É importante porque são por esses posicionamentos jurisprudenciais que o marco, por ser uma base, ele vai se tornando mais completo, ele vai se aperfeiçoando dentro do judiciário, né? Assim que funciona? Sim, com certeza. E lembrando sempre algo que já foi dito aqui, o advogado auxilia na construção da jurisprudência, né? E é a partir do posicionamento dos nossos tribunais que a gente vê como é que a lei, né, a intenção do legislador, se ela vai se concretizar a partir do posicionamento dos nossos tribunais. Então vamos dar uma olhada nesse primeiro aqui, eu vou querer saber a opinião de vocês. Ele diz assim: não é possível obrigar os provedores de pesquisa virtual a eliminar do seu sistema os resultados derivados de busca de determinado termo ou expressão, tampouco os resultados que apontem para uma foto ou texto específico, independentemente da indicação da URL da página onde estiver inserido conteúdo ilícito ou ofensivo. Isso aqui está relacionado diretamente à indexação de conteúdos, né? O que vocês acharam dessa posição aqui? Eu já tenho algumas coisas que eu quero comentar depois de vocês. Esse primeiro, posso pontuar? Manda bala. Vamos lá. Essa questão de desindexação, se a gente entrar, se quem estiver ouvindo tiver interesse de entrar em cada uma desses precedentes, né, que ele coloca desse ponto específico, existe um raciocínio muito interessante que diz o seguinte: eu, enquanto
provedor de pesquisa, que ele coloca aqui esse termo, quanto provedor de pesquisa, não tenho como fazer digamos assim, um filtro prévio daquilo que eu vou indexar ou não relacionado a um determinado assunto. Eu tenho lá uma base aberta e tudo que é relacionado a um determinado termo, eu vou colocar ali a partir do momento que o usuário fizer uma determinada pesquisa. E aí ele diz o seguinte: é contraditório quando existe uma decisão que diz assim, ó, você não pode filtrar, mas você vai ser condenado a desindexar. Mas então, você não pode fazer o prévio, mas você vai ter que fazer depois. E aí não se chega num consenso nisso, né? Então, bom. E ainda um outro ponto importante. Qual é a justificativa, levando em consideração todo o contexto constitucional, para que eu faça essa filtragem? Né? Então, ou qual vai ser o parâmetro para eu fazer essa filtragem? Privacidade, intimidade. Privacidade, intimidade, entra aí conflito de direito de preceitos constitucionais, mas é sempre, eu penso que o foco da discussão é sempre o seguinte: a gente vai chegar no ponto de direito à informação, liberdade de expressão, mas é sempre muito complexa a discussão nesse sentido. E eu estava assistindo uma aula da minha pós-mês de Direito Digital, que quando fala de indexação, desindexação de conteúdo e provedor de pesquisa, aqui na forma como ele coloca, é o seguinte: como que isso vai acontecer, ele fazendo uma analogia com telefonia, né? Bom, eu te forneço o serviço de telefone, mas eu sou responsável pelo que você fala no telefone, né? Isso é muito... Ou como que eu vou fazer com que você pare de falar o que você falou no telefone? Eu só tô te dando o meio, né? Então, essa é uma analogia interessante que eu acho que se aplica nesse primeiro contexto de indexação e desindexação. Eu acho que o bom desse julgado, acho que para quem estuda, é que ele diferencia o que é remoção de conteúdo do que é desindexação. São coisas diferentes, né? Eles não estão falando de remoção aqui. Então, só para a gente explicar isso para vocês. A indexação de conteúdo ela é uma evolução natural dos próprios buscadores. Se você compara, por exemplo, um buscador como o Google e um buscador como o KD, lá nos idos de 1998, 1999, Web 1. Os buscadores lá da Web 1, você tinha que cadastrar manualmente os endereços que você queria que ele apresentasse no resultado da pesquisa. Era como uma lista telefônica. Eu tenho um site, eu quero que o meu site apareça nos resultados do KD. Eu tinha que entrar no KD, eu tinha que buscar a opção de cadastrar site, eu tinha que cadastrar o meu site, colocar o nome, o endereço, a descrição. Como um formulário. Como um formulário. E aí ele começava a aparecer. Indexação, que começou com o Google e foi o grande diferencial do Google, né? É diferente. Ele vai usar um algoritmo, ele vai usar o Big Data para buscar tudo relacionado àquele conteúdo e vai apresentar para você. Só que muitas vezes sem filtro. Tanto que você vai entrar no Google, vai estar lá. Mostrando 50 resultados de 1.036.000. Então, assim, ele vai buscar tudo que fale a respeito daquilo. Desindexar é tirar desses resultados. Ele ainda vai estar disponível online se você souber onde encontrar. Você simplesmente só está tirando dos resultados do Google. Só que aí, poxa, para mim o que a Raíssa falou é perfeito. Como é que você vai responsabilizar de alguma forma o buscador por aquilo que foi colocado por outra pessoa? Eu não tenho como estabelecer previamente um filtro de indexação de conteúdos. E mesmo que eu tente fazê-lo por meio de palavras-chave, etc., eu posso estar desindexando conteúdo que poderia ser indexado. E aí eu vou estar violando, por exemplo, neutralidade de rede. Porque eu vou estar criando um tratamento discriminatório com relação a pacotes de dados. E o artigo 9º do Marco Civil não permite que eu faça isso. E mesmo antes do Marco Civil, já era um posicionamento do STJ que não seria possível esse controle prévio, né? Então, o posicionamento só foi mantido a partir do Marco Civil. Então, vocês acham que fica a impressão aí de que esse é um posicionamento que não está muito esclarecido, não está muito claro? Talvez precise ser Ou poderia ser aperfeiçoado? Aperfeiçoado. Porque senão fica uma obrigação genérica para o provedor. E aí, como se ele tivesse que ter uma conduta específica para cada caso em específico. Então, como se ele tivesse um atendimento individual para cada usuário. E vamos pensar no volume de conteúdo que é produzido por minuto na internet, poxa.
É impossível você mensurar quanto conteúdo é produzido. Imagina você responsabilizar o Google por tudo que é indexado na plataforma, sendo que você não tem ideia do que está sendo feito ou não. É humanamente impossível. É muita coisa, muito conteúdo. No atual desenvolver das tecnologias, é impraticável. É Pode ser que impraticável. isso mude com o tempo, né? Com inteligência artificial, quem sabe? E é engraçado porque esse primeiro enunciado, ele tá meio que relacionado com o quarto, que diz respeito ao direito de esquecimento. A gente não vai ler os enunciados na ordem, a gente vai voltar um pouquinho, porque tem alguns temas que meio que se comunicam. Só pra me irritar, vai sair da ordem. Vai sair da ordem, mas ninguém mandou você querer escolher esse tema. Foi você que escolheu o tema, tá? Agora você lida com isso. O quarto enunciado diz que o direito ao esquecimento, entendido como a possibilidade de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos ilicitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais, não é aplicável ao ordenamento jurídico brasileiro. Essa aqui me dói um pouco na alma, hein? Me dói um pouquinho também. Parece que falta muito amadurecimento, né, do nosso judiciário no que tange o direito ao esquecimento. Talvez com o caminhar das coisas a gente chegue, né, numa conclusão mais europeia. Esse enunciado, vamos colocar como enunciado, né? Posso falar enunciado 4, Podemos. acho que a gente consegue localizar. Esse enunciado 4 de direito ao esquecimento, se eu não tô confundindo, diz respeito ao caso da linha direta, não era? Sim. O ponto-chave que gerou foi o programa Linha Direta. E também concordo, eu acho que a gente ainda tem um longo caminho para pensar sobre o direito ao esquecimento, e é algo que não sei se é de tão simples solução ao longo do tempo. Porque sempre quando nós falamos em direito do esquecimento, remoção de conteúdo, desindexação, enfim, tudo isso, na minha perspectiva, resvala lá no direito à informação, no direito à liberdade da expressão, que, muito embora não sejam ilimitados, porque todo direito esbarra em um dever, né? Mas são questões que, na prática, é muito difícil. Mas é como se você estigmatizasse a pessoa, né? O que tá por trás do direito ao esquecimento. Então, não, você vai ser sempre lembrado por esse fato. Ou por esse fato que aconteceu na sua família. Às vezes não foi nem com você. Foi esse fato que aconteceu na sua família. Mas já passaram aí mais de 20, 10, 15 anos. Isso já mudou, o contexto já foi outro, mas você ainda tá lá, né? E quando trata-se de um programa específico de TV ou de algo que ficou gravado, né, em qualquer meio de comunicação, o direito ao esquecimento é muito mais complicado, né? Então, por exemplo, tem um vídeo que foi colocado, que foi gravado, ou um programa, Linha Direta. Mas em outros meios de comunicação também esse vídeo vai ser existente, né? Vai ser transferido, vai ser compartilhado, vai ser Você perde o controle daquilo. Você perde completamente o controle. Então, eu acredito pessoalmente que o direito ao esquecimento, ou como se trata, ou como o ordenamento jurídico brasileiro vai começar a tratar o direito ao esquecimento, é um ponto de bastante atenção para essa área do direito. E esse é um dos tópicos que já foi discutido pelo STF, inclusive. Esse já. Já foi discutido. O que me chateia um pouco é que a gente fez uma análise, eu considero superficial, do direito de esquecimento em conflito com o direito de acesso à informação. Um outro caso que a gente pode citar aqui, inclusive motivou bem esse debate, foi o caso da Xuxa contra o Google, que ela pediu que não fosse mais apresentados os resultados pertinentes a um filme que ela fez há muitos anos atrás. Só que, quando você fala em direito de acesso à informação, a gente não pode desassociar disso a questão do interesse público. Eu acho que você pode traçar uma linha que permite a convivência do direito de esquecimento e do direito ao acesso à informação. Mantenha o acesso à informação daquilo que for de relevante interesse público, e aquilo que não for de interesse público, você aplica o direito de esquecimento. Então, por exemplo, um ex-presidiário. O cara foi condenado, foi preso, cumpriu a pena dele, foi solto, foi devolvido à sociedade, já fez a reabilitação penal, preencheu todos os requisitos do Código Penal, foi colocado em sigilo os seus antecedentes para que ele possa se reinserir na sociedade, mas o cara nunca vai conseguir ter uma vida normal porque sempre alguém vai pesquisar o nome dele, sempre vai aparecer Nunca vai ser reinserido. todas Nunca as reinsere. reportagens do fato que ele cometeu na época. E eu não tô falando de casos de grande repercussão nacional, tô falando de um Zé das Couve,
que às vezes a matéria saiu num site municipal ou numa Sim. rede social. Às vezes alguém ficou revoltado com ele e expôs o cara na rede social. Quer dizer, é para esse tipo de situação que não é de interesse público que você poderia pensar um direito de esquecimento. Pô, Uhum. quantas pessoas não são muitas vezes difamadas em rede social, são apontadas como criminosas, aí vai lá, o cara é processado, é absolvido. Só que aí mais vale a versão do fato do que o fato. Quer dizer, o cara já Uhum. foi julgado, já foi absolvido, O estrago já tá já foi feito, né? demonstrada a inocência dele e o cara ficou com aquela fama o resto da vida. Quer um exemplo melhor que o do Michael Jackson? Uhum. Michael Jackson foi absolvido em todas as ações contra ele. Anos depois, o rapaz, era o Jordan, se eu não me engano, que era o principal acusador, admitiu entre amigos que as acusações eram falsas. O pai de outro jovem foi lá, fez uma carta dizendo que era mentira, se matou. E quer Sim. dizer, e ficou a fama. Quer dizer, todo mundo até hoje fala que Michael Jackson gostava de pegar menininho. Uhum. Então, assim, é para esse tipo de coisa, de repente, até o caso da Xuxa mesmo. Sim. Para esse tipo de coisa, eu creio que o direito de esquecimento poderia ser aplicado. Agora, por exemplo, um escândalo político. Aí, pô, você tem o direito de acesso à informação. Porque é uma questão que, como envolve a administração pública, primazia do interesse coletivo sobre o individual. Até um contexto histórico, né? Você forma um contexto Exato. Aí histórico. você mantém o registro histórico, para não permitir que as pessoas Uhum. reescrevam os fatos. Faltou, ao meu ver, ali o pessoal discutir o que é de interesse público e o que não é. Sim. O que for, você mantém sob a luz do direito de acesso à informação. O que não for, você trabalha dentro da esfera do direito ao esquecimento. Mas aqui a gente simplesmente baniu o direito de esquecimento. Pronto, tá resolvido, viu, STJ? Presta atenção aqui. A gente tá dando a fita. Me chama para ser O... assessor de alguém aí, por favor. Mas é o que a gente tem que levar em consideração, né? O que que é interesse público, se a gente está tratando de figuras históricas ou de acontecimentos históricos que a sociedade precisa, de fato, lembrar daquilo, né? Já dizia Nietzsche, a história arranca uma página do livro, ele voa, 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 volta e cai em cima do seu joelho para você lembrar tudo que aconteceu no passado. É inconveniente da história para a vida humana. Mas também tem que ser sopesado o fato das tecnologias amplificarem, né, esse tipo de informação e o direito à privacidade. Por isso que na Europa os fundamentos do direito ao esquecimento estão um pouco mais amadurecidos, né? Porque lá o direito à privacidade tem uma importância social muito maior, né? Diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que adota essa posição do direito ao esquecimento similar ao do Brasil, com um certo rigor, mas porque eles levam muito mais em conta o direito à liberdade de expressão. Até um direito à intimidade, né? Isso aí entra muito um negócio bem profundo. Isso que, Rafa, você colocou de direito ao esquecimento relacionado ao direito penal, muito embora não seja muito do direito penal, isso é mais a sua área, mas tem uma perspectiva muito interessante que diz o seguinte: o direito ao esquecimento ele pode se relacionar com, como você pontuou, com a ressocialização do indivíduo, né? Poxa, eu vou sair de uma pena que eu cumpri, né, eu fiz o que o direito mandava, eu cumpri lá todo o que o que eu deveria fazer, e aí eu preciso ser reinserido numa sociedade. E aí surge a seguinte questão: mas qual sociedade você vai ser reinserido? Porque se você não tem espaço nessa, que não vai nunca esquecer o que você fez, sempre vai estar lá presente como um peso, como um karma, né? Qualquer um que pesquisar o seu nome, que, enfim, que souber um pouco, vai estar sempre ali presente. Ou às vezes nem relacionado à condenação criminal, pode ser até um vídeo seu que vazou na internet de alguma opinião que nem é mais a sua, era uma opinião que era de 10 anos, hoje não tem mais essa opinião, Ou até um fato mudou. constrangedor. Um fato constrangedor que quando na adolescência você fez, né? Enfim, várias situações. Então, qual sociedade você quer ser reinserido? Nessa não vai dar. Nessa você sempre vai ser lembrado por isso. Então, eu vou procurar uma sociedade que vai me aceitar. E aí é o grande problema também, um dos problemas pelos quais a ressocialização não dá certo. Porque daí eu vou ter que voltar para aquela sociedade que me aceita. Exato. A impressão. Desculpa. Não, isso mesmo, pode tranquilo. E a impressão que me dá é que o STF, ao tomar essa posição do tipo, não, direito da informação tem primazia sobre o direito de esquecimento. Ponto. Quer dizer, ele está me dizendo que tudo é de interesse coletivo.
Isso, Tudo de exato. interesse coletivo, porque se existe a primazia do direito à informação, então o direito à informação ele é absoluto e tudo e qualquer coisa que esteja na internet é de interesse de todos e ponto final. Cara, me desculpa, mas as pessoas não são tão interessantes assim, não. Não, Não, e um evento histórico é diferente de uma figura pública. Só muito. porque você é famoso, você vai ter a sua vida devassada. Concordo 100%. 100%. Sentimos aí umas falhas aqui. Vamos ver o segundo enunciado agora. Os provedores de pesquisa podem ser excepcionalmente obrigados a eliminar do seu banco de dados resultados incorretos ou inadequados, mesmo que sem potencial ofensivo, especialmente quando inexistente relação de pertinência entre o conteúdo do resultado e o critério pesquisado. Eu já tô vendo outro problema aqui complicado, hein? Fale. Porque, ok, ele pode ser excepcionalmente obrigado a eliminar do seu banco de dados resultado inexato ou inadequado. Quem vai me dizer o que é incorreto ou inadequado? Isso aqui me parece uma forma de você tentar, dentro do enunciado, controlar um pouco a disseminação de notícias falsas, por exemplo. Notícia falsa se enquadraria aqui, só que eles não usaram esse nome. Eles utilizaram incorreto ou inadequado. A primeira pergunta que me vem na lata é: quem vai dizer o que é incorreto, quem vai dizer o que é inadequado? Porque, vamos de novo, não existe consenso na ciência. Por exemplo, jornalismo investigativo não tem todas as respostas de pronto. E mesmo nas ciências humanas, as teses mudam. A jurisprudência muda. Então, se eu pegar um site que tem uma jurisprudência já superada de 2, 3, 4 anos atrás, isso vai ser considerado incorreto ou inadequado? Se eu, por exemplo, pegar um site de nutricionistas, nutricionista 20 anos atrás falava que você comer proteína em excesso fazia mal pro rim e o ovo era o grande vilão do colesterol. Agora o pessoal fala que o whey protein é excelente, não tem contraindicação e o ovo é um superalimento. A ciência muda, as coisas mudam. Então, assim, o que eu senti falta aqui é que ele cria uma situação, mas ele não estabelece as condições da situação. Ele só coloca: se for incorreto ou inadequado, pode ser excluído excepcionalmente. Tá, mas quais são as condições dessa exceção? Quem vai me dizer o que é incorreto? Quem que vai me dizer o que é inadequado? Como é que vai ser? Eu fiquei um pouco preocupado com isso aqui. Eu acho que você está muito malicioso. Acho que você está usando um julgado simples, que é uma coisa. A gente está falando de direito do consumidor e da legítima expectativa do consumidor a ter uma informação correta. E você está colocando, Mas ele não fala isso. usando sua mente de advogado para pensar como que a gente poderia usar esse julgado para essas situações muito mais graves. Mas nesse caso não é grave. É simplesmente o cara estava vinculado num site com uma informação correta, o site foi cientificado, corrigiu, colocou lá como anônimo, desvinculou ao nome dele, só que na indexação continuava o nome dele. E acontece isso na internet. Eu vou contar aqui uma experiência pessoal horrível. Eu passei. Quando meu pai faleceu, meu pai foi picado por milhares de abelhas. E aí, um ser abençoado no interior tirou uma foto. E aí dava pra ver o braço, as mãos do meu pai. E assim, é uma cena horrível. Milhares de abelhas, o que faz com o corpo do ser humano é horrível. E essa foto foi para um site da internet. E aí, quando meus amigos viram, para que a família não visse aquela cena horrível, entraram em contato com o site retirou a imagem. Retirou a imagem, beleza. Só que quando a gente pesquisava, Exato caso. quando a gente pesquisava, ainda aparecia a fotografia, ainda estava indexado. Só que o site já tinha retirado. Né? Então, assim, a questão da indexação que estava errada, né? Essa vinculação que estava errada. Eu concordo com você nesse ponto, mas isso não tá claro nesse enunciado. Será que está claro na Eu tô achando. decisão? Então eu que teria que ver a decisão. Mas o enunciado pra mim tá muito genérico. Ó, a decisão fala: frisa-se que a falha não está relacionada estritamente à esfera individual do recorrente, mas de forma objetiva à exibição de resultado que já não corresponde, não guarda nenhuma pertinência ao argumento do objeto de busca. Então, essa é uma questão de incidência do Código de Defesa do Consumidor, né?
E se for um É. caso de uma reportagem, por exemplo, que colocou uma posição, quer dizer, foi feita a reportagem, foi publicada. Mais tarde, o jornalismo investigativo descobriu que era uma outra situação. Ele vai ser obrigado a fazer uma retratação da reportagem anterior e publicar nova informação? Ele tem que tirar de circulação, então, a versão antiga e colocar uma nova versão logo em seguida. Na verdade, ele vai ser obrigado só por decisão judicial, onde com certeza a empresa jornalística vai defender a liberdade de expressão e dizer que eles não têm capacidade investigativa, que é o argumento comum deles, e que o jornalista não precisa figurar como atividade ter uma atividade policial e ter conhecimento 100% dos fatos, porque senão ele perde o timing da divulgação da notícia. Então, o argumento que eles usam é: a gente divulga, às vezes pode estar errado, porque a gente está querendo divulgar agora, porque é de interesse da sociedade. Mas quando eles descobrem, de fato, como as coisas se desenrolaram, aí eles têm o dever de esclarecer as coisas. Acho que o ponto é sempre anterior. É como se nós não tivéssemos uma regra, e aí cada caso é uma regra específica. Então, a exceção acaba meio que sendo... Então, a gente vai analisar isso aqui, tem um monte de exceção, mas qual que é a regra geral? Então, foi Sim. o que o Rafa colocou, mas tá, o que é excepcional? A gente tem um rol de condutas que seriam excepcionais, e aí também o seguinte pensamento: mas eu sou um provedor de... Eu só hospedo, eu só pego na minha base de dados aqui, eu vou ter que corrigir tudo agora? Então, se eu vou ter que corrigir tudo, eu vou ter que filtrar tudo. E se eu vou ter que filtrar tudo, qual é o meu parâmetro de filtro? Quem vai sentido. Quem vai definir o meu parâmetro de filtro? O Google? Então, agora o Google é que vai fazer essa censura prévia? Ou talvez a gente tivesse que ter uma regulação, talvez... Porque, assim, tudo aquilo que não é regulado é permitido tudo. Eu não tenho uma regulação... A gente não tem ainda uma regulação... A gente tá no caminho, o caminho tá sendo percorrido. Mas é muito mais lá no comecinho o problema do que tanto aqui no caso que aconteceu em específico, né? E aí, percebe que, por vezes, é o judiciário que regula o que não é. Em outros casos, não, é a plataforma que tem que regular. Plataforma não, é o provedor que tem que regular. E ainda que seja o judiciário que regule ou o provedor que regule, os dois não são uma boa opção. Porque os dois vão levar em consideração critérios para aquele caso em específico. O critério do erro, do que está errado ou o que está correto, é muito subjetivo. Ou daquilo que me ofende ou daquilo que ofende vocês também é subjetivo. É que existe uma diferença cabal entre ofender e sentir-se ofendido. Isso, exato. E que também é um critério subjetivo que fica à mercê de quem vai defini-lo. A minha única preocupação aqui de forma objetiva é que, como você bem falou, isso é uma questão que quem está mexendo é o judiciário. Quem deveria estar estabelecendo essas exceções é o legislativo. E aí a gente fica muito ao alvedrio do juiz. Mas também acaba sendo, de certa forma, muito difícil para o legislativo excepcionar todos esses tópicos, né? Porque Concordo. às vezes Muito difícil. só acontece na vida prática depois que a legislação já está em vigor, aí as coisas vão acontecendo. Então, de fato, o judiciário vem para afinar esses conhecimentos, né? Nesse caso específico, eles entenderam que não tinha dano moral, porque ali no site mesmo já tinha sido corrigido, e o problema era da indexação. Só que o fato de não ter dano moral não eximia a plataforma da responsabilidade por ter uma indexação correta. Então, mandou corrigir. O caso concreto era um caso consumerista. O caso, na verdade, foi endereçado como uma questão de marco civil, mas a decisão do STJ resolveu a querela a partir dos princípios Do consumeristas. direito do consumidor. Aham. Poxa, poderiam ter colocado aqui no enunciado, não sei se eu estou falando Na besteira. emenda, no enunciado, Poderiam ter né? específico, colocado aqui, né? Sim. Os provedores de pesquisa podem excepcionalmente obrigados a eliminar de seu banco de dados resultados incorretos ou inadequados. Poxa, que isso aqui... violem disposições do Código de Defesa do Consumidor ou do Decreto 7962 de 2013. Uhum. Poderiam ter feito alguma menção aqui, de repente, ao direito consumerista para criar o filtro, né? Uhum. Assim, na verdade, o Porque do profissional... jeito que tá aqui, tá valendo para qualquer coisa. Quando a gente pega o final, especialmente quando é inexistente relação de pertinência entre o conteúdo e o critério pesquisado. O profissional consumerista extrai daí, né, que é um problema de violação à legítima expectativa do consumidor. Mas, de Concordo. fato, acho que o enunciado podia ter Mais ajudado, específico. né?
Vamos ver o terceiro aqui? Tá. Esse aqui eu achei legal. É responsável civilmente o provedor de aplicação que, após ser notificado, não retira conteúdo ofensivo que envolva menor de idade, independentemente de ordem judicial, pois o princípio da proteção integral à criança e ao adolescente prevalece sobre o Marco Civil da Internet. Esse aqui eu achei legal porque ele fez uma interpretação extensiva do 21, do Marco Civil, que cria a possibilidade de exclusão de conteúdo sem ordem judicial para os casos de nudez e sexo. Ele falou: olha, além de nudez e sexo, vamos incluir também os casos de conteúdo ofensivo a menor. E aí a gente pode tomar como padrão, de repente, sei lá, conteúdos que adequam à classificação indicativa, por exemplo. Já teria um parâmetro, né? Não, aqui o que aconteceu é o que eu mais gosto de ver no judiciário. Esse tipo de decisão me deixa muito feliz. Porque abre-se, né, o olhar para o restante do ordenamento. A gente tem aqui uma lei especialíssima, né, que é o que que protege a criança e o adolescente, e também a gente tem um olhar para os princípios constitucionais. Então, essa interpretação teleológica, né, do dispositivo, eu gosto bastante quando eles fazem isso. Sim, Na verdade, tinha e que fazer sempre. tinha que fazer, era o esperado, o né? esperado. A questão da criança e do adolescente, na perspectiva do direito digital e sociedade da informação, é algo que eu acho que é exatamente esse enunciado que a gente espera que aconteça. Porque ela, a criança, por uma questão biológica, psicológica, ela não tem compreensão, né? Talvez ela nem vai sentir o impacto agora dessa decisão que foi em prol dela. Mas ela vai começar a sentir os impactos quando ela já não for mais criança. E ela vai lá e fala: poxa, mas vincularam minha imagem, poxa, mas isso, e agora que eu vou fazer você lembrar? Você lembra daquele caso da Chloe? Da menininha que é um memezinho dos dentinhos? Lembro. Que ela virou um meme, que ela fazia aquela carinha, uma menininha loirinha. Ah, bem engraçadinha. Bem engraçadinha, é. E até recente eu vi um vídeo dizendo que o quão impactante é essa exposição que ela teve. E você vê, a gente no dia a dia compartilhando as não figurinhas pensa no da coisa, a gente nem coraçãozinho dela. pensa, a gente nem... Olha que problemático. A gente nem pensa que aquilo é uma pessoa, às vezes. A gente vê que aquilo é uma figurinha do WhatsApp. E aquilo é veiculado e você nem... Só que é uma pessoa. É uma criança que hoje já é um adolescente. E que ficou marcado por isso, pensa, mundialmente. E aí, acabam entrando em discussão até questões psicológicas da criança, como que ela vai lidar com aquilo, com essa exposição. Ou, poxa, agora eu não tenho mais essa influência que eu tinha antes, eu queria ter, agora eu não tenho mais. Então, criança e adolescente, para mim, ou defesa da criança, é sempre um tema que tem que ser mesmo, tem que apertar a caneta mesmo, entendeu? Tem que regular bastante, tem que proteger, porque ela não tem essa consciência. É isso, o apertar a caneta foi o que o enunciado trouxe, só para o pessoal entender na prática. Pelo marco, para retirar o conteúdo do ar, você precisa de uma ordem judicial. Você não pode simplesmente pedir para a plataforma: retira aí esse conteúdo, porque, né, tem que ter uma ordem judicial. Aí o que o STJ falou? Quando se trata de criança e adolescente, quando a plataforma está sabendo já do potencial danoso, ela já tem que tirar independente de ordem. Porque o tempo que ela demorou para tirar e aí os responsáveis entrarem na justiça para conseguir uma ordem judicial para tirar, todo esse tempo teve um efeito danoso no menor, né? E é algo que a sociedade inteira se responsabiliza, né? Todo mundo tem o dever de zelar pelo psicológico de uma criança, inclusive a plataforma. E tem até conteúdos que a criança muitas vezes está exposta em redes sociais que... Poxa, você vai lá, você denuncia o conteúdo e às vezes demora para o conteúdo cair. Com uma posição dessa aqui, você está gerando uma responsabilidade objetiva por parte do provedor de aplicações. São aqueles casos que, inclusive, ganharam a imprensa de alguns vídeos que estavam no YouTube Kids, que mostravam, por exemplo, assim, o Homem-Aranha casando com a Elsa do Frozen e no meio do vídeo a Elsa matava o Homem-Aranha. E era um vídeo para criança isso. Eram vídeos assim que traziam mensagens subliminares de morte, de suicídio, de sexo. E tava dentro do YouTube Kids. Isso aí ficou famoso. Tem um ano e pouco. Um ano e pouco. Então, você tendo uma decisão como essa, você vai ter agora uma ferramenta que você pode chegar no provedor de aplicações e pegar e marcar o vídeo e falar: ó, esse vídeo aqui não tá legal. A gente também não pode esquecer que é responsabilidade dos pais
saber o que que o seu filho tá fazendo na internet também, tá? A gente também não pode ficar só terceirizando responsabilidade pro provedor de aplicações. Pai e mãe que tá deixando o tablet na mão do filho, tá deixando o celular na mão do filho, vai procurar saber o que que seu filho tá assistindo, vai procurar saber o que que seu filho tá vendo. Isso é importante. O judiciário faz a sua parte, o legislativo faz a sua parte. Mas os pais são a linha de frente para garantir o acesso a conteúdo que presta. E ainda assim, da questão da responsabilização dos pais, tem um movimento muito importante que diz sobre a superexposição do menor, que diz o seguinte: você não pode também superexpor assim o seu filho. Né? E aí entram aqueles casos de famosos que eu vou criar uma página de Instagram para o meu filho. E aí, mas essa página não é restrita à minha família, é uma página pública, Influenciadores mirins. influenciadores mirins, e que não tem consciência do que está acontecendo. Não é que literalmente não tem consciência por uma questão biológica e psicológica de desenvolvimento mesmo. E aí essa criança chega lá aos 18, 19, 20, e entende como foi essa superexposição e pode ser que ela não goste. E existe o pensamento ou uma linha de pensamento que diz o seguinte: talvez o pai possa ser responsabilizado, muito embora ele fosse o responsável, né, legal e tudo mais, mas foi uma superexposição. Então, essa questão da responsabilização dos pais pela criança também é algo que vem sendo bastante discutido quando a gente trata de direitos da criança e do adolescente. Agora a mãe vai falar. Vai. Eu gosto muito de uma expressão estrangeira que fala assim, it takes a village, né? E cuja interpretação extensiva me remete aqui à importância que existe no controle do que as crianças estão vendo. Porque aqui a gente tem que falar de abandono digital, a gente tem que falar de oversharing, né? Uhum. Overposting, oversharing. Tempo de tela. Tempo de tela, tudo isso a gente tem que falar, né? E o que esse enunciado 3 aqui trata é de fato a responsabilização da sociedade como um todo pelo bem-estar de suas crianças e seus adolescentes. Então, a gente tem aqui a responsabilidade da família, a gente tem a responsabilidade da plataforma, a gente tem a responsabilidade da sociedade e do judiciário de resguardar os direitos desse menor. Com certeza. É isso aí. Eu achei que esse aqui foi uma bola dentro, gente. Esse foi. Foi. O quinto a gente deu uma comentada por cima, mas vale a pena a gente dar uma reforçada também. O quarto a gente meio que já comentou junto com o primeiro, né? O quinto diz assim, que a desindexação de conteúdos não se confunde com o direito ao esquecimento. A Lu já deu esse gancho, já falou, pois não implica na exclusão de resultados, mas tão somente a desvinculação de determinados conteúdos obtidos por meio dos provedores de busca. É aquela diferenciação que a gente fez aqui rapidinho entre desindexar e remover conteúdo, né? Uhum. O conteúdo ele continua online, mas ele simplesmente não vai aparecer mais nos aplicativos de busca, né? Nos provedores de busca como o Google. Nesse caso prático, foi uma menina que teve seu nome vinculado a uma fraude em concurso público. E aí eles disseram, a gente não está tratando aqui de direito ao esquecimento, nem vamos apagar do site ou da rede os fatos relacionados a essa fraude. A gente só vai desindexar o nome dela vinculado a esse episódio nesse site, né? Se eu não sei se é desse, me corrijam da decisão desse enunciado, que foi discutido o seguinte, que era muito difícil esse controle, porque um site vai replicando o outro. E aí, no processo, eu indico um site para desindexar, mas ainda tem muitos outros. Ou então, eu coloco o nome, por exemplo, Raíssa, não quero que apareça a busca Raíssa relacionada, sei lá, à feira, né, bem aleatório. Mas se eu colocar o nome da operação, que eu acho que foi da Polícia Federal, pode ser que vincule o meu nome ainda. Então, também é um negócio meio subjetivo, que até nós, enquanto advogados, se a gente for fazer uma ação sobre um pedido, a gente precisa meio que fechar todas as pontas, sabe? E é legal você ter falado isso, porque hoje a imprensa, eles trabalham realmente muito com replicação. Replicam tudo. Replicam É tudo. velocidade de informação, não é checagem de informação. Às vezes, um canal publicou, cara, em 20 minutos, 30 sites deram Ctrl+C, Ctrl+V, e aí no final só coloca assim, com informações do site fulano de tal. E a gente já viu isso acontecer várias vezes. Às vezes o cara solta um rumor.
E outros sites começam já a veicular como se fosse um fato. Não, e às vezes é uma questão de manipulação também. Eu atuei num caso Uhum. em que foi montado um dossiê sobre uma pessoa, Uhum. um dossiê que diz a pessoa, a vítima, que era falso, e esse dossiê foi entregue para a imprensa. E um veículo da imprensa resolveu publicar. E Puxa. outras centenas de veículos replicaram, acreditando na veracidade daquele primeiro veículo. É isso aí, nem confere, só replica. Porque hoje você tem um compromisso muito mais com a velocidade de entrega do que com a qualidade do conteúdo. Sim, Na com internet, certeza. se você não entrega rápido, você se Outro já torna. entregou. Outro já entregou, você é notícia velha. Sim. E o que a galera do jornalismo fala para se defender é que se eles perderem o timing, na verdade o público vai deixar de se beneficiar com o acesso rápido à informação. Então, é assim, quando a gente É. tá tratando de interesse público, de operações da Polícia Federal, a questão de corrupção, de fato, as pessoas querem saber agora o que está acontecendo, por que essa operação está sendo deflagrada, vão descobrir detalhes depois, né? Agora, quando você pensa em um indivíduo, o Zé das Couves e a devassa que isso vai fazer na vida dele, né? Então, Exatamente. É. Aí complica demais. O sexto fala sobre a questão de remoção de conteúdo. Ele fala assim: na hipótese de remoção de conteúdo ofensivo mediante simples notificação da vítima ao provedor, que é o sistema de Notice and Takedown, é imprescindível 1. O caráter não consensual da imagem íntima, 2. A natureza privada das cenas de nudez ou de atos sexuais disseminados e 3. A violação à intimidade. Se aqui ele veio para estabelecer requisitos que não estão presentes na redação do artigo 21 do Marco Civil da Internet. Eu achei interessante. Que são importantes. Bem importantes. Esse caso aqui, se eu não me engano, é o da Playboy. é o da menina, né? É o da. Que foi, ela fez a Playboy há 12 anos, e aí, em um determinado momento, veicularam as fotos. Se eu não me engano, é esse o caso. 12 anos depois. 12 anos depois, veicularam. E aí, a discussão era exatamente sobre o caráter, a natureza privada das cenas de nudez. Não era uma cena privada que aconteceu dentro de um relacionamento, por exemplo, e o relacionamento terminou, aquelas cenas foram A quatro vazadas. paredes. Isso, que gerava ali uma intimidade, ou que era relacionado a uma intimidade. Era um negócio que, pô, você celebrou um contrato lá, aconteceu, e agora... E, se eu não me engano, a decisão foi no seguinte sentido. Não bastava a simples notificação do provedor. Tinha que ter uma ordem judicial para que, de fato, aquilo fosse retirado. Exatamente pela questão do conteúdo privado. Que não era privado, era público, porque foi uma atividade comercial, na verdade, né? Ela lucrou com aquilo e depois... Só para explicar pro pessoal as Uhum. nuances, né? Uhum. Quando tem cena de nudez, quando é questão de violação da intimidade, a gente não precisa esperar uma ordem judicial. A gente pode pedir para a plataforma retirar por mera notificação. O que o enunciado aqui está dizendo é que esse sistema de notificação para retirada, quando tem nudez, beleza, a gente notifica, retira, não precisa de ordem judicial. Só que tem um requisito, que é a imagem não consentida. Se a pessoa consentiu, o que ele quer dizer com esse consentimento nessa decisão específica? A decisão era comercial, né? Foi comercializada. Então, houve um consentimento, porque ali se tratava de um contrato. Então, o enunciado diz, não é questão de dano moral, não é questão de violação da intimidade, e sim uma questão de lucros cessantes. Porque a pessoa vendeu aquela imagem para X, e agora aquela imagem está sendo veiculada para Y, e ela está deixando de ganhar dinheiro com isso. Entra uma questão, né? Você não pode ter uma cessão perpétua de direito de imagem. Quer dizer, você fez um ensaio, bate lá 40 fotos, a revista publicou 20, sobraram 20 que ficaram na gaveta. Aí 12 anos depois a revista chega e fala: pô, tem aquelas 20 fotos guardadas lá ainda. Tá com espaço sobrando na revista? Vamos encher linguiça aqui, vamos botar essas 20 fotos. Fazer aqui um resgate histórico aqui especial. Teve um caso muito parecido da atriz Cleo Pires, se eu não me engano, que foi nessa Foi. linha. Que ela fez o ensaio e poucos anos depois a Playboy foi lá e lançou uma edição especial com fotos inéditas. E ela entrou com a ação, e se não me falha a memória, ela chegou a vencer a ação. Só que assim, é legal porque estabeleceu-se esses requisitos do artigo 21, então é exatamente para isso que a Luísa falou. Diferenciar questões que estão dentro da esfera da intimidade do direito de imagem de questões meramente contratuais.
Acho que isso é importante, porque o artigo 21 ele é muito amplo nesse aspecto. Ele fala assim: se o conteúdo diz respeito à cena de sexo e nudez sem o consentimento do participante, pode derrubar com mera notificação. Então, assim, se você for fazer uma análise da redação, a pessoa que tirou fotos há 12 anos atrás não consentiu que aquelas fotos fossem publicadas agora. Bastaria notificação para poder derrubar. Não, mas peraí, não foi algo, como a Raíssa falou, que foi tirado a quatro paredes. Foi algo que você estabeleceu por meio de um contrato, de um acordo comercial. Então, houve um consentimento lá atrás. Nós vamos tratar de outra forma. Aí você vai precisar de fato judicializar, porque tem essas pequenas nuances, né? Eu fechei um contrato com você, tirei 40 fotos. Aí no contrato está dizendo que você está cedendo o direito de imagem. Eu posso usar essas 40 fotos, mas o contrato estabeleceu em quanto tempo eu posso usar essas fotos? Provavelmente não. E aí a pessoa vai lá, usa 12 anos depois, pô, mas há 12 anos eu era solteira, por exemplo, agora eu sou casada, já não quero que as pessoas vejam. E aí? Então são essas pequenas nuances que a gente vai ter que discutir judicialmente para poder determinar se vai ser derrubado o conteúdo ou não. E a importância de levar em consideração que o consentimento, todos os consentimentos, você pegar consentimento no direito médico, consentimento na LGPD, qualquer legislação, o consentimento é para aquele ato. Ele é específico. Específico, expresso. E eu preciso ser informada do que é aquele ato. Não é um consentimento que, não, esse consentimento você deu aqui, que agora ser tudo que eu vou inequívoco. fazer, você consentiu. Não, ele tem que ser inequívoco. Livre, expresso e informado. Livre, expresso e informado. E um ponto interessante, quando você pega esse enunciado 6, é que eu entendo que são requisitos cumulativos, né? Então, é um caráter não consensual, a imagem privada e a violação à intimidade. Porque, por exemplo, você pega um exemplo de divulgação de imagem íntima dentro de um relacionamento. Aquela imagem foi consentida. Talvez. A divulgação não Mas foi, a divulgação produção não foi. foi, mas a produção foi. Exato. Né? E aí entra talvez um pequeno problema. O cara não é esse caráter não consensual da imagem. Teve um caráter consensual, mas ainda assim teve violação. Mas ainda assim teve violação. Entendeu? No caso do ensaio fotográfico, foi consensual. Exato, foi um contrato. Foi. Eu tinha esse consenso. E aí, para pensar que talvez colocando esses requisitos cumulativos pode gerar alguma discussão sobre. Em outros casos, talvez para esse foi tranquilo. Mas para outros casos, como que você vai ver esse caráter não... O caráter consensual ou não é um requisito importante, mas talvez dentro de determinados contextos ele não seja determinante. Ele seja um indicativo de que naquele momento era isso, agora não é mais. Ou foi para aquele... Foi, sei lá, foi uma situação específica. Eu não quero que seja, né, divulgado a rodo aí o que aconteceu. Então, de se pensar também. Então, recapitulando aqui para os estudantes. Regra geral. Para tirar do ar, eu preciso de uma ordem judicial. Exceção, quando a gente está tratando de direito de menor, de adolescente, ou de nudez explícita não consentida com violação à intimidade, não precisa de ordem judicial, você notifica, já tem que tirar. Exato. A regra geral está no 19, as exceções estão no 21. O 7 também tem relação a essas questões, viu? Porque o enunciado 7 fala que para o Marco Civil da Internet, a exposição pornográfica sem consentimento não se limita a nudez total nem a atos sexuais que somente envolvam conjunção carnal, mas qualquer conduta que possa gerar dano à personalidade da vítima. Então já entram aqui os atos libidinosos diversos de conjunção carnal e outras situações de caráter vexatório. É um pouco subjetivo, mas não deixa de ser também um posicionamento interessante, porque quebra um pouco o engessamento da redação do 21. Ele quis abarcar no sistema de proteção da vítima, principalmente de pornografia de vingança, posições sexualizadas, né, provocativas. Então, não precisa necessariamente ter a nudez. Né? Só o fato de estar numa posição vexatória já merece a proteção. Posso fazer uma provocação aqui que vai denunciar a minha idade? Pode. Quem é que lembra daquela foto clássica do ex-presidente Itamar Franco, lá na avenida durante o carnaval, com uma moça do lado, que a foto foi batida de baixo para cima e o pessoal percebeu pelo ângulo que ela estava vestindo só uma camiseta e nada mais?
Essa foto é clássica. Ela bombou em toda a imprensa. Eu sei que quem tá ouvindo esse podcast agora tá nesse momento no Google, Eu vou passar digitando agora. Itamar Franco, Marquês de Sapucaí, para ver essa foto. A minha provocação é a seguinte: para a pessoa que estava do lado dele, obviamente que se enquadraria nessa situação. Já achou a foto aqui, a Lu. Viu? A Lu já achou a foto. Para a pessoa que está do lado dele, com certeza se enquadraria essa situação. Só que nessa época aqui, toda a polêmica recaiu sobre o Itamar por estar do lado dela. Será que ele poderia reclamar a exclusão da foto em razão da situação vexatória? Porque o vexatório pra ele seria diferente do vexatório pra ela. Exato, ele era presidente da Exatamente. República. E ela não teve nenhuma manifestação à época? Não lembro. Você vê Aí que eu já coisa. aí a minha memória Olha de que velho. contexto, né? Aí a minha memória é de velho, né? Agora imagina uma situação como essa, porque é vexatório pra ela porque ela tá exposta, mas foi vexatório pra ele porque politicamente falando não pegou bem. Será que ele, mesmo estando de camisa social, calça e tudo No mais, ambiente de no descontração. ambiente de descontração, será que poderia ele hoje pedir a exclusão dessa foto se esse fato acontecesse agora em 2023? Ó, pelo contexto que me foi dado aqui em 2 segundos de pesquisa, ele já havia manifestado condutas indecorosas. Então, as pessoas já estavam olhando para ele como alguém cujo comportamento não era compatível com a atitude de um presidente da República. Então, não, ele não poderia considerar vexatória a fotografia, porque o comportamento dele já não era O compatível. comportamento não compatível. Não foi um fato isolado. Não. Tá, e se fôssemos analisar como um fato isolado, que que seria o objeto da minha pergunta? Um fato isolado era um padre do lado dessa Exato. modelo. Acredito que sim. Acredito que sim. Seria vexatório concordo. para Eu ele. acho que ele Eu concordo. poderia. Um padre do lado da modelo sem. Eu diria que sim Calças. também. E isso acho que acaba sendo o grande mérito desse enunciado. Porque ao determinar que a situação vexatória não precisa ter nudez e sexo, basta ser vexatória, você permite que muitas vezes uma pessoa que está envolvida numa situação Possa ter a reparação também. possa preservar ela o seu direito de imagem. De não se querer vinculado àquilo. Mas será que É- ele é não vai esbarrar interessante, com o isso que- direito de esquecimento? Vai bastante. E outra, esbarra numa. Como se fosse uma nova estruturação do artigo 21. Uhum. E quase que tornando o artigo 21 uma regra. Que não o 19. Acho que são situações diferentes, porque senão toda vez que você tivesse uma exposição não consentida, uma situação vexatória ou uma caracterização do dano moral, você permitiria que aquela situação nefasta se perpetuasse no tempo só sob o argumento de que não existe direito ao esquecimento? É porque Não, olha, não existe direito ao esquecimento, você vai ter que eternamente lidar com a sua Exato. pornografia de vai ter que vingança. se virar com a sua Não, não vergonha. existe. Porque olha só a redação. Conduta que possa gerar dano à personalidade da vítima. Ele não fala que é uma conduta personalíssima relacionada à vítima. Uhum. Qualquer conduta que possa causar danos à vítima. A vítima não é necessariamente quem está sofrendo com a cena de nudez ou com a situação vexatória ali do lado de exposição pornográfica não consentida. Pode ser alguém que está fazendo do lado, eu tô perto, E sair na foto. saio na foto, a galera já fala, pô, mas o Rafael tava aqui? Aí, opa, não, peraí, eu não tenho É. nada a ver com a paçoca. Mas você tava no meio do furdunço. Mas tava no meio do furdunço, entendeu? Tava Até só explicar ali. que focinho de porco não é tomada, e aí? Eu entendo que eu posso pedir a exclusão. Diga-me com quem andas. É, aves da mesma Isso. plumagem voam juntas, né? Urubu beija passarinho. É, urubu não beija passarinho, né? Boi preto conhece boi preto, né? Não, é isso que eu tô falando. Eu acho interessante isso aqui. Isso aqui dá uma discussão legal, cara. Dá uma discussão ampla. E se relaciona com o 8º, que na exposição pornográfica não consentida, o fato de o rosto da vítima não estar evidenciado nas fotos de maneira flagrante é irrelevante para a configuração dos danos morais. Então, Óbvio. então o Dória podia pedir danos morais daquele vídeo que fizeram dele na época da eleição? Não aparecia o rosto dele? Não aparecia, Era- dava a entender que era ele. Dava a entender que era ele, mas a qualidade do Mas vídeo sim, era péssima.
Era meio borradão, assim, o vídeo. Isso é fake news. Poderia, em tese. Não, falaram que era deepfake na época, que era fake Nem news. existiu deepfake, mas era deepfake. Não, já falaram que era fake news na época, É. era a onda da fake news, né? Eu concordo com esse daqui, cara. Esse aqui eu acho que Sim, não é tem nada a basicão, né? criticar, Você sabe né? que isso aqui também é uma interpretação sistemática? Que tem lá que tatuagem é identificação, alguma marca pessoal que você tem. O Código Civil traz isso, né? Então, houve essa LGPD junção também. então LGPD né? também O Código traz. Penal também, porque o Código Penal ele fala que nos casos de calúnia, injúria e difamação, quando você não cita, mas você infere quem é, também existe a possibilidade. Se você chamar diante do juiz e falar, vem cá, você insinuou. Quem que é? Você pode mandar questionar na frente do juiz quem é. Se a pessoa não responder ou não der uma resposta satisfatória, presume-se e aplica. Aí, Inferir é tão grave quanto difamar e injuriar. Então aqui você tem uma interpretação sistemática Tem. nesse sentido também. Tem Esse é o bastante. famoso se a carapuça serve, né? É, né? Eu não invento, eu só aumento. Princípio clássico. E aí só sobrou pra gente agora o nono. A divulgação de imagem íntima produzida e cedida com fim comercial não possui natureza privada, ainda que ausente consentimento da pessoa retratada. Assim, a responsabilidade do provedor pela retirada do conteúdo inicia-se a partir da ordem judicial, regra de reserva de jurisdição. É a exceção daquela exceção da nudez. Então, É. regra geral, preciso de ordem judicial. Exceção, menor, adolescente, criança e nudez não consentida, não precisa Notificação. ordem judicial, só notificação. Aqui tem nudez consentida, mas não vai bastar a notificação, porque, nesse caso, ela foi cedida com fim comercial. Então, volta, a regra geral precisa de ordem judicial. Conversa com aquele caso da Playboy que a gente comentou. Conversa. E dos 3 requisitos postos pelo STJ, né? Uhum. Exatamente, É. exatamente. Agora eu queria entender essa parte final aqui, ó. Essa parte no meio aqui, né? A divulgação de imagem íntima produzida e cedida com fim comercial não possui natureza privada. Ok, concordo. Beleza. Ainda que ausente o consentimento da pessoa retratada. Quer dizer, a pessoa que divulgou essa imagem não precisa se retratar. Seria isso? Vou ver o informativo. Porque essa questão da ausência do consentimento aqui meio que caiu de paraquedas para mim. Eu não consegui pegar bem, eu confesso. Eu deveria ter lido com mais detalhes os julgados para poder entender isso aqui. O informativo de jurisprudência número 721 do STJ. Mas eu fiquei sem entender onde é que entra o consentimento aqui da pessoa retratada. Não, é que o fim comercial é aquele exemplo que a gente deu antes, era com X. Uhum. E ela não consentiu para Y. E aí eu não tinha preciso me retratar. Eu que fiz a divulgação, é isso. Até porque, vamos ser bem sinceros, gente. De que adianta uma retratação num caso como esse? Jogou na internet, já era. Já era. Jogou na internet, vai se retratar. Nem- Desculpa, mas vai estar circulando do mesmo jeito. Nem a indenização pecuniária adianta, no final das contas. Só que a gente não tem algo que adianta. Exato. Antes da pornografia de vingança ser tipificada no 218C do Código Penal, você vê, pornografia de vingança era tratada como crime de difamação. Isso até 2018, mais ou menos, se não me falha a memória. E difamação, quando você estuda crimes contra a honra, a difamação é retratável. Você pode fazer a retratação. Cara, a gente na época defendia a tese de que a publicação de imagens de nudez sem consentimento da vítima era um exemplo de difamação irretratável. Porque como é que você se retrata? Pede desculpa, mas a nudez está circulando na internet ainda. E aí? Que nem quando vazaram as fotos da Carolina Dickmann. O advogado chegou, deu uma entrevista na Globo. Não, nós vamos oficiar o Google para tirar imediatamente todas as fotos da internet. Eu olhei aquilo e falei, cara, que bonitinho. Todo mundo Não salvou. tem. Porque Até não tem hoje tem como, fotos é lá. impossível. Exato. Até hoje eu falei assim, na hora a primeira coisa que eu pensei foi, pô, a Xuxa tá tentando isso desde a década de 80. Comprou todas as fitas, comprou os direitos, comprou tudo e tá circulando ainda até tem. hoje. As fotos da Carolina Dickmann estão Então, circulando. até hoje. Caiu na internet, gente. Infelizmente, você escreveu na pedra. Não tem como Pior que excluir, é. porque a escala de compartilhamento é em progressão geométrica. Você não tem como controlar a disseminação do Não, conteúdo. Você não sabe se o indivíduo salvou na máquina, salvou no computador, e depois salvou no celular, baixou o vídeo. Grupos fechados de WhatsApp, Grupos Deep fechados. Web. Vixe, é muita variável. Muita coisa. É muita variável.
Bem, esses são os 9 enunciados. Vamos buscar agora aqui uma conclusão. No geral, o que vocês acharam? Bom, ruim, atinge os objetivos ou faltou discussão? Eu particularmente acho que a discussão ainda está muito no começo. Então, é importante que ela exista. Eu acho que existe a possibilidade de alguns desses enunciados mudarem né, o entendimento, em razão de contextos fáticos novos que vão surgindo, e aí talvez eles não se adequem mais. Alguns muito importantes, como o da criança, como o dos requisitos. Nós temos o Marco Civil da Internet, mas ele também não é um negócio ainda muito... ou uma lei completa, né, que digamos assim, que não precisa mais de regulação ou de alterações. Então, eu acho muito importante. Quando o STJ se manifesta, ou quando... E, se eu não me engano, desse informativo ainda tem mais 2 sobre o Marco Civil da Internet, mais 2 ou 3 ali no site. Porque são casos novos que surgem a todo momento. Então, é importante quando o STJ se pronuncia, porque daí já dá como uma organizada, né? E aí a gente já sabe, bom, então é esse o caminho que temos, né? Então vamos por aqui. Ou não, é esse o caminho que temos, mas a gente não vai poder parar aqui, não. A gente tem que levar isso lá para o STF, porque ainda precisa ser discutido isso, porque tem muita questão constitucional envolvida, então vai ter que chegar lá. E muita coisa de digital precisa chegar lá ainda. Ainda não chegou, né? Eu sempre pontuo que o direito digital se relaciona muito com o constitucional, né? A maioria daquilo que a gente trata em digital é relacionado a direitos constitucionais, que estão lá e precisam ser discutidos, e existe esse movimento aqui embaixo, digamos, de tentar resolver, de fazer aí fato novo que aparece. Cada hora tudo relacionado à internet, parece que cada hora aparece uma coisa nova que precisa ser regulada, ou alguém teve uma ideia brilhante que feriu um outro direito que nem era ferido até então. Então, assim, a criatividade é muito. Então, eu acho muito importante ter. Eu gostei, algumas coisas não, mas grande parte delas a gente pode aproveitar e, obviamente, vai aproveitar. E sigo na minha, digamos assim, na minha tríade de quando... Acho que no primeiro podcast aqui que eu participei, eu falei que as nossas grandes discussões hoje no ordenamento jurídico se relacionam a direitos da personalidade e extensão desses direitos da personalidade à internet, né? E aí surge, talvez para a gente pontuar, não seja tão oportuno, mas assim, a questão de... Eu tenho a minha extensão na internet, eu tô lá também, né? Então, não é só a minha personalidade física aqui que precisa ser protegida, lá também. Então, direitos da personalidade, direitos do consumidor, se relaciona muito às discussões, e direitos da concorrência, né? Então, são os 3 pilares que todas as discussões acabam esbarrando, né? A gente tem uma regulação, meu Deus, mudou, como que a gente vai fazer? É o que nós falamos no outro episódio. Não dá mais, o nosso ordenamento talvez não suporta o contexto fático que temos hoje. Não adianta fazer solução velha para caso novo. Pensar novo, pensar diferente. Então, minha opinião é essa, gostei bastante, apesar de ainda ter algumas ressalvas. Eu concordo plenamente com a Raíssa, a discussão da personalidade humana, né? Então, o nosso avatar no mundo digital é a extensão da nossa personalidade, né? Acho que valeram todos os enunciados. Fico curiosa para ver como que vai se desenvolver a discussão sobre o direito ao esquecimento, principalmente porque quanto mais a tecnologia avança, quanto mais a internet se reinventa, mais surge preocupação, mais se intensifica a preocupação com a proteção da privacidade, principalmente da privacidade de dados, porque a privacidade hoje em dia não é mais aquele conceito de antigamente, né? Privacidade hoje em dia é aquela vontade, aquele desejo de ser deixado só e de autodeterminação dos próprios dados, das próprias informações. Então, acredito que o direito ao esquecimento tem muito a evoluir. Quanto aos demais enunciados, acho que está valendo, já deu para dar uma orientada no pessoal. Bem, eu achei legal porque quando saem esses enunciados, a gente vê bem qual é o foco da jurisprudência quando faz a interpretação da lei. Se vocês pegarem e vocês vão notar, praticamente toda a totalidade diz respeito à exclusão de conteúdos. Sim. Artigo 19, 20 e 21 do Marco Civil, que é a grande pauta do Marco Civil hoje. O STF está discutindo sobre o artigo 19. A gente tem hoje uma enxurrada de ações de pedido de exclusão de conteúdos ou de recuperação de conteúdos online.
Então você vê, o Marco Civil ele é uma lei que trata da base regulatória da internet no Brasil. Ele não regula a internet no Brasil. Ele constrói uma base regulatória, um marco legal. Então ele trata de tudo, ele trata de direitos, ele trata de deveres, ele trata de fundamentos, de princípios, ele fala de proteção de dados, ele fala de quebra de sigilo eletrônico, ele fala de tudo. Mas a maioria das discussões que giram em torno do Marco Civil ainda são com relação à exclusão de conteúdos. E é uma discussão que é extremamente delicada, porque esbarra em vários princípios, como a gente falou aqui, da privacidade, da intimidade, do direito à informação, mas que também barram em macro princípios que formam o tripé fundamental da lei, que é a privacidade, a liberdade de expressão e a neutralidade de rede. Então a gente tem que ter essa noção, a gente precisa pensar nesses detalhes e ir enxergando qual está sendo a tendência dos tribunais e para tentar também entender por onde é que eles estão caminhando para chegar nessas conclusões. Porque às vezes é aquilo que a Raíssa falou, a gente está muito com aquela ideia de achar que é a tecnologia que tem que se adequar ao direito, quando na verdade é o direito como ciência social aplicada que tem que se adequar à tecnologia. Então tem bastante coisa aí para discutir, gente. Então, olha, eu agradeço demais a presença da Raíssa mais uma Eu que vez. agradeço. Eu acho que vai haver mais convites, se Que Deus bom. quiser. Vamos Fico continuar feliz. convidando. E, gente, já nos segue nas nossas redes sociais, @contra_out_law, tanto no Instagram quanto no YouTube, para poder acompanhar o nosso episódio na íntegra. Segue também as nossas redes sociais, @rafaelchaia.dv, @antony.dv, @oluisbino, @lufatim e a nossa convidada, @raissavpavon, todos no Instagram. E agora no final do ano a gente faz uma pequena pausa por causa das festas de fim de ano. Então, para todos, um Feliz Natal, um excelente Ano Novo e até o ano que vem. Tchau, tchau.